Olá, bem-vindos a mais uma das nossas conversas aprofundadas. Hoje o tema é algo fundamental: a natureza e o propósito da lei divina, olhando para um texto bem específico que temos aqui. A nossa fonte é um trecho chamado Vivendo a Lei, com data de sábado 23 de agosto de 2025. E o ponto de partida, sim, o nosso gancho, é uma passagem bem forte lá de Êxodo 20, versículos 22 e 23. Diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Assim você dirá aos filhos de Israel: Vocês viram que dos céus eu lhes falei. Não façam deuses de prata ao lado de mim, nem façam para vocês deuses de ouro. Ok, vamos então mergulhar nisso. A nossa missão hoje é investigar por que essa instrução veio logo ali, naquele momento, sabe? E mais importante, o que isso tudo, a lei em geral nesse texto, revela sobre quem a deu e sobre a comunidade que ele queria formar. Olha, o que me salta aos olhos logo de cara é essa forma de comunicação. Dos céus eu lhes falei. O texto dá um destaque para isso, né? Não é um anjo, não é um intermediário naquele instante específico. É direto uma voz lá de cima. Imagina o peso disso. E aí, logo depois dessa afirmação de contato direto, vem a regra: nada de ídolos. Prata, ouro, ao lado de mim. É forte essa sequência, não? Uma voz celestial e a rejeição do material feito pelo homem. O que o texto diz sobre isso? É uma sequência muito significativa mesmo. O fascinante aqui, e o texto explora isso, é justamente essa ponte entre a experiência direta, essa coisa de ouvir dos céus, e a exigência de exclusividade. A fonte dá a entender que, ao viverem aquilo, o povo teve uma prova, assim, inegável da natureza única de Deus. Transcendental. Algo que um ídolo físico, bom, nem chegaria perto de representar. Então a proibição da prata e do ouro não é aleatória. O texto parece apontar que esses materiais muito ligados à riqueza, ao poder terreno nas outras culturas, né, eles representavam quase uma tentativa humana de colocar o divino numa caixa, sabe? Trazer para o nosso plano para poder controlar, manipular. Fazer um ídolo ao lado de Deus seria, nessa visão do texto, diminuir a experiência que eles acabaram de ter. Seria colocar o artifício humano no mesmo nível da voz divina. Entendi. Então não é só não adorem outros deuses, é especificamente não coloquem essas coisas materiais no mesmo patamar da voz que vocês ouviram. Faz sentido. E como isso amarra com a ideia de formar uma comunidade diferente que você mencionou antes. Amarra totalmente. O texto argumenta que esse mandamento e as leis que vêm depois eram a base para estabelecer Israel como a fonte chama de comunidade de fé consagrada. Consagrada quer dizer separada, com um propósito, diferente dos vizinhos, não só nos costumes, mas na estrutura de poder, na relação com Deus. A fonte até descreve a estrutura que se queria, né? Bem clara. Deus lá em cima, o legislador, abaixo a lei, a expressão da vontade dele, depois os juízes para administrar a lei com justiça, os sacerdotes ensinando, e olha que interessante, os pais com um papel crucial de passar isso dentro de casa, na família. Uhum. Então, rejeitar os ídolos era vital para manter essa linha direta com Deus, sem as misturas, as idolatrias que, segundo o texto, eram comuns por ali e que, bom, diluíam essa conexão única. A lei era espinha dorsal dessa identidade distinta. Essa estrutura que você descreveu, Deus, lei, juízes, sacerdotes, pais, mostra uma intenção muito clara de como a sociedade devia funcionar, né? E isso nos leva a um ponto que o texto explora que eu achei fascinante, a ideia da lei como espelho. Que as leis em qualquer lugar não são só regras, elas dizem algo sobre quem as criou. Aqui a coisa fica realmente interessante. O texto usa uns exemplos bem contrastantes para mostrar isso. Primeiro, lembra daquela lei do faraó no Egito? A de matar os meninos hebreus. O que o texto diz que essa lei revela sobre o faraó? Era uma janela para a alma do legislador. Revelava, segundo a fonte, a maldade mesmo, a insegurança, a desumanidade do faraó. A lei virou um outdoor do caráter dele, das intenções opressoras. Não era uma lei para o bem-estar, claro. Era para destruir um povo que ele temia. É um exemplo extremo lógico, mas serve bem para mostrar essa tese. A lei pode ser muito reveladora.
Nossa, um exemplo pesado mesmo. Mas o texto coloca um contraponto, um cenário hipotético bem diferente, né? De um governante que decreta educação superior de graça para todo mundo. Como a fonte lê essa lei imaginária? Exatamente. Para mostrar um outro lado. Nesse cenário, a fonte sugere que uma lei assim seria vista como, bom, generosidade, visão de futuro, um desejo real de investir no povo. Revelaria um líder que valoriza o conhecimento, a oportunidade, a prosperidade de todos. Mesmo sendo hipotético, serve para ilustrar como a lei também pode espelhar virtudes, né, aspirações boas. O contraste é forte, matar bebês versus educar jovens. O ponto do texto é esse. Olhe para as leis e você vê um reflexo da mente, do coração de quem as fez. Entendo. É um argumento forte esse do contraste. As leis não são neutras, elas carregam a digital de quem as criou. E aí, claro, vem a pergunta que o texto nos leva a fazer. Se as leis humanas, cruéis ou boas, dizem tanto sobre os humanos que as fizeram, o que a lei divina, essa que estamos vendo em Êxodo e depois, o que ela revela sobre o caráter de Deus, segundo a análise da nossa fonte? Pois é, essa é a pergunta-chave para onde o texto aponta. E se a gente conectar tudo que a fonte apresenta, a conclusão é que a lei divina também é um espelho do caráter de Deus, mas de um jeito totalmente oposto ao do faraó. Enquanto a lei do faraó mostrava maldade, a lei divina na interpretação do texto é vista como uma revelação da bondade essencial de Deus, do seu amor, dos valores éticos elevados, da justiça, da retidão dele. E tão importante quanto, a lei também revela as restrições dele. Não limites porque sim, mas demarcações claras contra o que Deus vê como ruim, destrutivo, que viola a vida, as relações. Então, a lei não é só uma lista de faça e não faça. É quase um autorretrato do legislador. O texto fala mais sobre essa bondade e justiça na lei. Como isso aparece? Sim, sim, aprofunda. Afirma com todas as letras que a lei é santa e justa. E por quê? Porque Deus é santo e justo. Santidade aqui, pelo que o texto indica, não é só separado. Tem a ver com pureza moral, integridade total. E justiça não é só castigo, é distributiva, busca restaurar, se preocupa com tratar todo mundo certo, especialmente os mais frágeis, algo que o texto sugere estar por trás de muitas leis sociais dadas a Israel. A ideia central é: não são qualidades que Deus coloca na lei, são qualidades que fluem dele para a lei. A lei seria, então, uma extensão da natureza dele. Não são regras para complicar, mas princípios que refletem a ordem, a moralidade do universo, como Deus o vê. Gosto dessa ideia. A lei como um fluxo da natureza divina. Sabe, talvez a gente possa usar aquela analogia das regras de casa. Quando pais colocam regras não mentir, dividir os brinquedos, horário para voltar, cuidado na internet, essas regras, idealmente, vêm de algum lugar, né? Elas refletem o que os pais valorizam: honestidade, generosidade, responsabilidade, segurança dos filhos. Podem até parecer chatas para a criança na hora, mas a intenção por trás de pais que amam é proteger e formar. Será que o texto sugere algo parecido, só que em escala divina? Que a lei de Deus, mesmo quando exige ou limita, é apresentada como cuidado, como a visão dele para sua família? Acho que essa analogia pega bem o espírito do argumento da fonte. Sim, a ideia é essa mesma. Que por trás dos mandamentos específicos há um propósito maior que reflete o caráter do legislador divino. Assim como pais cuidadosos querem um ambiente seguro para o filho crescer bem, a lei divina, segundo o texto, teria um fim parecido para a comunidade. Não seria um exercício de poder por si, mas um guia que, na visão de Deus, levaria a uma vida mais harmônica, justa. Plena, no fim das contas. A lei seria a planta baixa divina para essa comunidade florescer. E isso nos joga direto na questão do propósito, né? Então, o que tudo isso significa na prática? Qual o objetivo final dessa lei, segundo a fonte? Você falou em vida plena, mas o texto explica mais. E a parte da proteção? O texto sinaliza um duplo propósito, que andam juntos. Por um lado, sim, criar condições para o que ele chama de vida mais plena.
E isso não parece ser só material. Abrange bem-estar nos relacionamentos, espiritual, social, uma vida onde a relação com Deus e com os outros é correta, saudável. Comunidade unida, ética. Por outro lado, a lei funciona, sem dúvida, como proteção. Proteção contra o quê? Bom, contra o caos social, a injustiça, a exploração, a idolatria, que é vista como algo ruim espiritualmente, e as consequências ruins das ações que quebram a ordem moral que Deus estabeleceu. É como colocar uma cerca num parquinho. Não é para estragar a brincadeira, é para evitar que alguém se machuque feio. A lei criaria limites para proteger. Uma mistura de buscar o ideal e evitar o pior, então. Faz sentido. E qual seria a base, o fundamento que sustentava todo esse sistema de leis, com esse propósito duplo? O texto aponta para princípios básicos. Aponta sim. E esse talvez seja um dos pontos mais centrais da análise que a fonte faz. Todo esse sistema legal divino, de acordo com o texto, se apoiava em 3 pilares. Primeiro, um respeito profundo, reverente a Deus. Reconhecer quem Ele é, sua autoridade. Segundo, o respeito verdadeiro pelo próximo, tratar os outros com dignidade, justiça, compaixão. E terceiro, um respeito pela vida em si. Isso inclui proteger a vida humana, claro, mas pode ir além, um respeito pela criação, pelos recursos. Esses 3, respeito a Deus, ao próximo, à vida. Não eram ideias soltas, eram pilares conectados que deviam guiar tudo na vida da pessoa e da comunidade. Respeito a Deus, ao próximo e à vida. Parece cobrir bastante coisa mesmo, mas como o texto sugere que esses princípios tão importantes funcionavam na prática? Eram só ideias bonitas ou eles realmente baseavam as leis específicas? O texto argumenta que era uma fundação mesmo. As leis específicas sobre adoração, sacrifício, dias santos, que ligam ao respeito a Deus, as leis sobre roubo, mentira, assassinato, como tratar o estrangeiro, cuidar do pobre, ligadas ao respeito ao próximo e à vida. Até leis sobre terra, agricultura que tocam nos 3 seriam todas aplicações práticas desses princípios maiores. Isso levanta uma questão importante sobre a intenção por trás de tudo. Não era só para cumprir regra ou evitar castigo. A fonte sugere que o objetivo era criar uma cultura onde esses respeitos fossem internalizados, moldando não só o que as pessoas faziam, mas o que sentiam, o que valorizavam o coração delas. A ideia era construir uma sociedade onde a reverência a Deus levasse naturalmente a tratar o outro com justiça e compaixão e onde a vida fosse sagrada. Era uma visão bem completa, né? Muito mais que um código de leis. Uma visão ambiciosa mesmo e bem integrada. Parece que fechamos o círculo. Vamos tentar recapitular os pontos-chave que a gente tirou dessa análise do texto Vivendo a Lei. Começamos com aquela ideia forte da lei vindo de uma comunicação direta dos céus, pedindo exclusividade, nada de ídolo junto. Depois, exploramos a tese central do texto, a lei como espelho, revelando não regras do nada, mas o caráter do próprio legislador divino, que a fonte descreve como bom, justo, amoroso, santo. Falamos do duplo propósito da lei, não só proteger do mal, mas também criar condições para uma vida mais plena, mais significativa, formando uma comunidade diferente. E, por fim, identificamos aquele tripé fundamental que sustentava tudo: o respeito interligado a Deus, ao próximo e à vida. Cobrimos os pontos principais? Acho que sim, foi uma ótima síntese dos argumentos centrais que a fonte traz. Pega bem a linha da análise, desde aquele mandamento específico até os princípios mais universais que o texto sugere estarem por baixo. E talvez, pegando essa última ideia dos princípios e da lei como espelho, podemos deixar uma reflexão final. Algo que segue a lógica do próprio texto. A fonte argumenta que as leis e normas de uma comunidade, sejam divinas, humanas, escritas ou só sociais, elas acabam espelhando os ideais, as prioridades, o caráter de quem as estabelece, né? Seja uma pessoa, um grupo, a sociedade toda. E, ao mesmo tempo, essas normas moldam o tipo de vida que é possível ou incentivado ali. Se a gente levar isso a sério hoje, a pergunta que fica talvez um pouco provocadora seria: que ideais, conscientes ou não, estão espelhados nas normas, formais e informais, que regem as nossas comunidades hoje? E talvez mais fundo ainda, olhando para o efeito disso tudo, que tipo de vida essas normas estão de fato promovendo, valorizando? Ou, pelo contrário, desencorajando, restringindo? É uma pergunta que convida a gente a olhar para as nossas leis com a mesma lente crítica que usamos aqui. Bom,
e que tipo de vida elas acabam cultivando. Fica realmente muito o que pensar. Agradecemos demais a companhia de todos nesta nossa exploração do texto Vivendo a Lei. Esperamos que a conversa tenha sido tão interessante e estimulante para quem nos ouviu quanto foi para nós. Inscreva-se em nosso canal. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe com outras pessoas. Inscreva-se agora e fique por dentro das últimas novidades.